Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta a mais um Papo Sério um Café. Eu ainda estou sem o café, porque ainda estou no último dia do detox. Estou aqui com o meu chazinho. Mas, como eu falei para vocês, que eu ia falar um pouquinho sobre o meu processo de detox, cá estou. Eu confesso para vocês que foi uma semana de muita presença, muita consciência, mas teve alguns momentos bem desafiadores. Mas acima de tudo, foi um convite para que eu conseguisse olhar para dentro de mim, que não era só sobre alimentação, mas sim sobre as emoções que estavam envolvidas em todo o processo de se alimentar. Esse meu projeto eu fiz lá no T13 com as rainhas lá da Ana Lisboa e ela trouxe essa proposta com a Paula, a Paulinha. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas eu vou deixar aqui embaixo, caso vocês tenham interesse no trabalho dela, vocês vão lá, segue ela e vocês conseguem mais informações de como é o processo dela nutricional para quem tem interesse, daí vai lá e conhece. Eu adorei, tinha uma proposta totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto até hoje, porque ele trabalha tanto a parte nutricional como também a parte emocional. A gente tem tarefas diárias para fazer, usa a escrita, que eu amo, né? Então tem toda uma estrutura para que você consiga identificar qual é a emoção que está relacionada naquele teu mastigar, naquela tua impulsividade para comer, naquele momento que você fica beliscando, naquele momento que você come por comer. Então você consegue identificar o que você está comendo fora de hora, com raiva, por que você está comendo acima do que é necessário. Então é muito legal. E o que a gente precisa entender aqui é que eu não fiz o processo 100% como estava ali. Eu tive minhas dificuldades, principalmente com o café, que para mim foi uma coisa bem drástica. Eu tomava café até 5 xícaras por dia, então eu reduzi essa quantidade a nada no primeiro dia, então o meu corpo físico sentiu muito. Eu entrei realmente num processo de abstinência. Então a gente precisa entender esse movimento, que por mais que você não faça completo, você já ganhou essa batalha, você já ganhou essa luta. Se um dia você diminuiu de 5 xícaras de café para 2, para 1, você já venceu. Se você comia bolo todos os dias, você comia doce 7 dias na semana, você reduziu para 5, você já venceu. Então a gente precisa ter mais amor pelos nossos processos, a gente precisa entender que talvez o nosso 100% hoje não é não tomar café. Hoje o nosso melhor vai ser tomar uma xícara. Então, trazer essa clareza nos seus processos, que você já é um vencedor pelo fato de fazer um movimento e reduzir aquilo que você estava acostumado, ou até mesmo identificar o porquê que você está comendo demais, o porquê que você está comendo de menos, qual é a emoção que você tem envolvida ali, também você já venceu, porque você já conseguiu identificar e agora é só trabalhar em cima dessa emoção que está relacionada à sua alimentação. Então a gente precisa entender que nem sempre é fome que temos, que muitas vezes a gente está tapando alguma coisa, a gente está no tédio e quer comer, então para isso que é o processo, para a gente conseguir identificar que nem tudo é sobre comida ou falta de vontade ou preguiça, que às vezes a gente realmente precisa dar uma atenção um pouquinho maior. Eu estava desde dezembro com 3 quilos acima do que é o meu peso normal. Óbvio que lá em dezembro eu fugi um pouco às regras, mas já são 4 meses, eu já deveria ter melhorado e eu realmente não estava conseguindo fazer esse movimento. Não estava conseguindo identificar o porquê que eu não estava conseguindo perder peso, não conseguia me dedicar realmente à alimentação que nem eu estava me dedicando antes. E a gente pode aqui falar que é desculpa. Eu entendo que muitas vezes eu fui essa pessoa que julgou como uma desculpa e que a gente não tinha vontade de fazer e que a pessoa não quer fazer. Mas realmente às vezes tem alguma coisa ali atrás de tudo isso que a gente precisa dar uma atenção. Então, como aqui esse canal é sobre isso, sobre se conhecer, sobre cuidar das suas emoções, é isso que a gente faz, é isso que a gente vive. Então, fui ali naquele detox, adorei o resultado,
Estou aqui falando um pouquinho para vocês, vou contar agora como que foi os meus dias, para que vocês tenham um pouquinho de noção de como funciona isso. E no final eu trago aí umas dicas básicas, obviamente que não é nada desenhado, porque eu não sou uma nutricionista, mas as dicas básicas que a gente já sabe que pode fazer e que muitas vezes a gente não faz, eu vou deixar aqui como um lembrete, como uma ativação de consciência para a gente começar a fazer o básico. No primeiro e segundo dia, o foco era no fígado. Nós aprendemos então sobre as pausas, sobre a mastigação consciente e buscar um acolhimento aonde não fosse alimento. Olha que interessante. Então, no meu chá das emoções, que era o momento da escrita, o momento de falar sobre o que eu senti naquele dia, eu escrevi sobre a minha irritação, sobre a minha sonolência, sobre a minha dor de cabeça, que foi insuportável, e sobre a minha ansiedade. Porque a dor de cabeça foi relacionada ao café. Para mim, o café foi a coisa mais desafiadora. Realmente, acho que quando a gente está com uma dor muito latente, isso atrapalha todas as áreas. A gente acaba focando tanto na dor que a gente não consegue focar em mais nada. O meu foco atencional também no primeiro dia estava fora de mim, não conseguia me concentrar em nada. Então eu acredito que essas reações do primeiro dia foi mais uma abstinência mesmo do café. No terceiro dia, a alimentação começou a entrar numa linha de low carb, para a gente cuidar um pouco mais da raiva. Muitas vezes a gente engole a raiva junto com a comida, a gente tá com raiva, a gente come mais rápido, a gente enche a boca e fica comendo, sem sentido nenhum. Ou a gente tá irritada com alguém, a gente vai lá e enche as mãos de comida e vai comer. Então, esse olhar para a raiva, às vezes é porque a gente quer suprir aquilo que tá ali dentro. Aquela inquietude, aquela coisa que quer sair para fora e a gente fica entupindo de comida e ela vai para dentro. E aí nesse dia, do terceiro dia, como eu tive muita reação quanto ao café, eu conversei com a Paulinha para ver o que a gente poderia fazer, né, se era normal. Então ela na verdade falou que essas dores ficariam até 48 horas, muito forte. Mas ela me aconselhou que como era um consumo muito alto e reduzir drasticamente, que eu poderia então fazer um café fraquinho. E aí foi que eu coloquei então meia xícara de café e fiz ele mais chá-fé do que café propriamente dito. Eu permaneci com essa meia xícara até hoje, estou tomando essa meia xícara, mas eu quero a semana que vem ou futuramente tentar chegar aí a 1 ou 2 dias sem café e sem ter reações físicas no meu corpo. Então, eu vou seguir tentando, mas como falei para vocês, já estou muito feliz com o resultado. Quem tomava 5 xícaras de café num dia reduziu para meia, isso já é valioso demais. No quarto e quinto dia eu já estava muito de boa, já estava feliz, porque eu estava conseguindo então fazer essa proposta do detox. E eu comecei a perceber como em momentos de estresse ou até mesmo de tédio, eu ficava beliscando comida. Tava no tédio, eu vou ali pegar uma coisa pra beliscar. Eu vou tomar um cafezinho, vou beliscar uma coisinha. Me estressei aqui, vou lá fazer uma xícara de café. Me estressei aqui, vou lá pegar uma coisa para comer. Então, tanto no tédio quanto no estresse, que o tédio seria um momento nulo, a gente tem a mesma reação. Só que aí pensa que no decorrer do mês a gente tem 30 dias, alguns dias obviamente alegre, mas no dia a dia a gente vai ter momentos estressantes no trabalho, momentos que não tá legal, momentos que tá um tédio. E aí se nesses dois momentos a gente corre para buscar uma fuga, tanto num líquido, pode ser Coca-Cola, pode ser café, pode ser um suco, ou até mesmo na comida, que aí pode ser um biscoitinho, até mesmo fruta, né, gente? O beliscar não é natural. Ficar mastigando sem sentido. Então a gente acaba nem sentindo o sabor da comida, a gente fica só mastigando sem sentido. Então a proposta que a Paulinha trazia nesses dias para nós era realmente estar presente nas refeições, era você sentar, arrumar a mesa para comer, porque muitas vezes a gente já come no balcão, come porque está atrasado, come porque está correndo, já pega a criança e corre de um lado e vai lendo um artigo e vai fazendo outra coisa. Então,
A proposta era tirar esses 5 dias para a gente praticar a presença, até mesmo na alimentação. Porque muitas vezes a gente come muito porque a gente não tá prestando atenção. Então o teu cérebro não tá entendendo o que tá comendo, porque tu tá comendo e aí tu tá lendo, daí ele presta atenção na leitura e daí muita coisa. Então, praticar a presença é sobre isso também. Você dá um sinal pro teu cérebro, tô comendo aqui. E aí quando chegar no estômago a comida, entender que chegou. Porque muitas vezes a gente come, até mesmo comer muito rápido, porque tá olhando no celular, tu vai comendo. Quando o teu estômago dá um sinal pro cérebro que já tá satisfeito, você já comeu demais. E aí você fica com aquela barriga pesada, assim. Então, comer com presença é sobre você sentir o gosto da comida. Quanto tempo você não sente o gosto da comida? Gente, eu não tô falando aqui besteira, tá? Tô falando coisa que eu vivi. Não sabia mais o gosto da comida, porque eu estava sempre no celular, estava sempre fazendo outra coisa, lendo um livro, ou mexendo no computador, ou vendo uma série na hora da comida. A gente não sabe mais o gosto da comida. Então, trazer presença é sente o gosto. Você vai comer menos porque o teu corpo vai entender que já está satisfeito. É sentir o gosto do café. Com as 5 xícaras, tu sente ainda o gosto ou tu só tá bebendo por beber? Tava só bebendo por beber. Então agora eu aprecio o café. Eu tenho direito a meia xícara. Então eu aprecio aquele gosto do café, eu sinto o gosto do café. Nem que seja só esse momento que tu tenha no dia para estar presente, que seja na hora da sua alimentação. Tira esse momento para você, tira esse momento para aproveitar mesmo, para sentir o sabor da sua comida, sentir o cheiro da comida, e você vai com certeza ver uma diferença nítida no seu comer, no seu mastigar, no estar presente ali para o seu alimento. Então, alguns insights que eu tive nessa semana de detox. Eu voltei então com meia xícara de café e estou muito feliz com isso. Como eu falei para vocês, sinta-se satisfeito com o que você conseguiu fazer, porque se esse foi o teu melhor, você tem que estar muito satisfeito com isso. A gente não precisa parar de tomar o café, ou a gente não precisa parar de comer o docinho. A gente só precisa ter consciência de que o nosso corpo não depende disso para viver. Se isso te dói o corpo, te causa angústia quando tu tira, liga um sinal. Liga um sinal porque algo não tá bem, algo precisa melhorar, você precisa ficar 1 ou 2 dias sem esse alimento ou sem essa bebida. O teu corpo entenda que ele sobrevive sim sem isso. Eu percebi também que para mim, então, beliscar estava presente o tempo todo, que isso também me sinalizou algo, que no tédio, depois qualquer coisa que me descontrolava, eu preferia, então, descontar na comida. Outra coisa também que eu percebi durante essa semana é que quando a gente precisa cortar as frutas na hora, fazer os legumes na hora, é óbvio que a gente vai preferir o biscoito que já está pronto. Então, a minha dica para vocês é deixar as frutinhas cortadas, deixa as verduras assadas, deixa a alface lavada, porque tudo isso facilita o seu processo. Na hora que a gente vai comer, a gente já tá com fome, então ter que fazer o corte das frutas, tirar a casca, isso tudo deixa a gente um pouquinho irritado. Então evite tudo isso, deixa tudo meio pré-pronto para que você consiga seguir o seu planejamento. Pequenas dicas então para você começar o seu processo. Não sou nutricionista, então não estou falando que é um plano alimentar, não estou falando nada aqui que vá ferir a sua saúde. Você pode procurar aí um profissional se você tem condições. É a minha primeira opção para você é essa, se tem condições, pode procurar um profissional, porque essa sempre vai ser a melhor dica que eu posso te dar. Mas o básico, bem feito, funciona. E é isso que a gente não entende, a gente acha que a gente tem que fazer coisas mirabolantes para conseguir ter um resultado. E não é. A gente precisa fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É o básico todo dia. O feijão com arroz funciona, só que a gente quer fazer a massa integral com o arroz não sei do que e com a carne não sei da onde. Mas o arroz com feijão funciona. Então,
Algumas coisas bem básicas, sem ferir nenhum profissional, sem querer te ensinar nada de nutrição, porque essa não é a minha área de atuação e não tenho nem interesse nisso. Mas mais frutas, mais legumes, mais verde, mais lixo orgânico e menos lixo seletivo. Essa é a dica principal. Então, produza muito lixo orgânico e pouco lixo seletivo. É fruta mesmo, verdura. Evita comprar biscoito, evita comprar chocolate se você tem problemas com isso. Porque se não tem no armário, você ainda vai precisar sair de casa para ir comprar. Logo, isso se torna uma coisa menos comum para você. Água. Nós somos compostos de água. Se você não bebe água, pelo amor de Deus, comece hoje. Já vá lá agora e tome sua água, por favor. Uns 2 litros de água por dia, né, gente? Isso não é segredo para ninguém, é o básico da vida. E eu tenho um professor que ele fala assim: se o seu difícil é tomar água, o que você vai fazer da sua vida? Então, se o nosso difícil é tomar uma água que já está ali, que é só pegar e tomar, então a gente precisa começar a dar uma olhada para a nossa vida, porque se tomar água se tornou difícil, é bem provável que a gente está num caminho bem errado. Evite cafés e bebidas com cafeína, com açúcar, tome mais água. Entra aí no mundo dos chás, que nem eu agora essa semana entrei no mundo do chá e até que estou gostando. Então, chá e água não faz mal e você vai acabar gostando. Então, desfrute dessas outras opções. Uma coisa que a Paulinha falou para nós e que acho muito legal trazer aqui é que muitas coisas a gente diz que a gente não gosta e às vezes a gente nem experimentou. Você precisa dar o benefício da dúvida. Eu, por exemplo, me desafiei nesse detox a comer coisas diferentes que eu nunca tinha comido. Por exemplo, eu fiz um caldo de beterraba e eu nunca tinha feito porque eu achava muito estranha aquela cor. Eu falei, não combina caldo com beterraba. Mas no fim das contas, gente, é uma delícia caldinho de beterraba. Agora no frio é uma delícia mesmo, então se você nunca fez, te convido a experimentar. Outra coisa também que eu comi, tâmara. Eu achava ela tão feia que eu não gostava de comprar, achava uma cara estranha. Nunca comprei, mas eu adorei. Para quem tem problemas com docinho, gente, ela é uma delícia, então compre e experimenta. Damasco eu também não comia porque eu achava ele estranho. Hoje eu como, adoro. Chás também, eu tinha muita dificuldade de tomar chá, mas como estava friozinho aqui, eu estava sem as 5 xícaras de café, eu dei a oportunidade para conhecer o chá. E acabei gostando, então foi incluído na minha vida o chá. Então se dê esse espaço, permita-se experimentar. E assim, é que nem sushi, algumas coisas. Às vezes a gente come sushi uma vez e não gosta, daí a gente vai 2, 3 e agora ama. Então, tenta. Daí depois, se você não gostar, tudo bem, mas pelo menos tenta. Porque às vezes a gente diz que não gosta, mas é porque a gente não tentou introduzir. É óbvio que nada vai ter a emoção de comer um chocolate, de comer um bolinho recheado, mas a gente sabe que o bolinho é para momentos especiais e que a gente pode sim se alimentar de uma forma agradável, algumas coisas que deixam a nossa vida mais alegre na hora de se alimentar. Então essa semana eu te convido a olhar para esse seu alimentar, a olhar para suas emoções relacionadas à sua comida. Se você quer fazer uma escrita sobre isso, vai escrevendo qual emoção que você está sentindo na hora de se alimentar. Comece a comer mais pausadamente e veja qual a sua reação na hora de comer. Veja se quando você se irrita muito, você vai lá e desconta na comida, se quando você está estressado, você come muito, ou se você faz um balde de café para tomar, que era o meu caso. Então eu te convido a olhar como você está comendo, o que você está comendo. Você está comendo para fugir de uma emoção ou você está comendo para alimentar o seu corpo? Então tenha um pouquinho de atenção a isso nessa próxima semana. Observe o que você consome e por que você está consumindo isso. Como eu falei antes, o açúcar, o bolinho, ele dá um prazer mais rápido, então a gente está comendo só porque a gente precisa desse prazer momentâneo ou a gente está comendo porque estou querendo comer um bolinho mesmo e vou comer hoje. E é sobre isso o se alimentar, é a gente saber que a gente pode comer
tudo, mas que a gente precisa comer consciente. Hoje eu tô comendo porque eu quero comer, não porque eu quero tapar essa raiva, tapar essa ansiedade. Então a gente precisa comer quando quer sentir um bolinho, para sentir o bolinho, não para tapar nada. Então não coma mais com o celular na mão, pratique a presença na hora da comida e assim você vai tendo outra visão do se alimentar. A presença, ela transforma. Eu fiz o detox juntamente com uma amiga, a gente planejou e fez junto esse detox. E aí a gente podia ali confidencializar nossas falhas, a gente contava como estava sendo o processo, como que a gente estava se sentindo. Eu achei ótima essa troca que eu e a Fer tivemos, porque até mesmo essa vergonha que a gente sente quando a gente erra, eu confidencializei para ela os dias que eu errei, ela confidencializou para mim. Então a gente tira essa culpa, essa carga, sabe? De culpa, de vergonha que vem acompanhado e a gente diz, opa, somos todos seres humanos iguais, estamos suscetíveis ao erro. E tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar e você não precisa jogar tudo fora porque você errou. Porque geralmente a gente tem essa consciência, né? Ah, eu errei, quer saber? Vou parar aqui, não vou mais fazer. Outro dia eu faço. Quando eu estiver pronta, quando eu conseguir fazer não sei o quê, quando eu conseguir... E não. Na próxima refeição você já volta pro normal. Porque tá tudo bem errar, esse erro não define quem você é, são pequenos passos que nos levam ao sucesso. Então, você venceu mais uma refeição, essa você não venceu, mas a próxima você vai vencer. Então, não desista porque você errou em alguma coisa, apenas prossiga dali. Ter alguém nesse processo com você é muito bacana, mas é sem esconder, é realmente, ó, errei, para tirar essa culpa e essa vergonha da frente. E a minha dica principal aqui para vocês é que já põe para amanhã, põe para semana que vem, fazer um desafiozinho pequeno que seja. Se eu tomo 5 xícaras de café, vou reduzir para 2. Se eu como doce todo dia, vou reduzir para 3 dias na semana. Desafie o seu corpo. Desafie para você entender que você é muito mais forte do que essas vontades que você tem. É apenas uma vontade. Isso não pode dominar você. Muitas vezes a gente diz, eu não consigo fazer algo sem tal coisa. Era uma frase que eu usava muito. Eu não consigo sair de casa sem antes tomar um café. E eu consigo. Eu consigo tudo o que eu quiser. Então a gente tem que enfrentar essas pequenas limitações que a gente colocou na nossa mente. No começo vai ser um pouco mais difícil, vai, mas você vai conseguir. Você não é dominado por uma comida, você não é dominado por uma bebida, você não é dominado pelas suas emoções. Então, um passinho por vez e a gente vai conseguir. Se você curte esse papo mais profundo sobre autocuidado, autoconhecimento, emoções, sobre o nosso dia a dia, que aqui no Papo Sério um Café é as nossas vivências, é o nosso dia a dia, os nossos desafios. Eu te convido a se inscrever nesse canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão chegar aqui. Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite especial. Estamos com a oficina de escrita com vagas abertas. Se você tem interesse em participar da próxima turma, se você sentiu esse chamado, eu te convido a me dar um oizinho lá no Instagram e eu te passo todas as informações. Para você que ainda não me segue, eu te convido também a ir lá me seguir, me dar um oizinho e eu tenho um presente especial para você. Gente, é sempre um prazer enorme ter vocês aqui. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo receber vocês na minha casa. Espero que esse vídeo contribua muito na vida de vocês. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.